Mateus 27. Mateus 27 mostra a terrível trama que perdura, na verdade, até hoje, em meio à sociedade. A trama do que é o poder, o dinheiro e a religiosidade. Não é de forma diferente, que Mateus 27 tem 66 versículos para mostrar, na verdade, toda essa trama diabólica que ocorrera nesse capítulo da Bíblia. Judas, entre aspas, arrependido, vai até o sumo sacerdote para devolver o dinheiro que fora pago como para um escravo, Esse foi o preço de Jesus. Assim viam os religiosos, Como um escravo, Tanto que o prenderam, começa logo o versículo 2 dizendo que prenderam a Jesus. E naquele momento, Judas, tomado pelo remorso, que na verdade é diferente de arrependimento, porque a Bíblia fala que o remorso ele produz tristeza, segundo o mundo, para a morte. E o arrependimento não, ele produz transformação, ele produz salvação perante Deus. E Judas ali foi tocado pelo remorso diante do que ele fizera, a injustiça que ele fizera. Entretanto, os sacerdotes sabiam muito bem que Jesus era inocente e eles não pretendiam, na verdade, lidar com verdade, arrependimento, nada do que era divino. Eles visavam poder, eles visavam, na verdade, era a disputa, era a religiosidade que prevalecia sobre eles. Aqueles sacerdotes pegaram o dinheiro e jogaram ao chão, juntamente com Judas, que o lança ao chão. Eles recolhem e acabam comprando um terreno para sepultar os mortos. Nesse momento, Jesus já está diante de Pôncio Pilatos, sendo acusado, sendo vilipendiado de todas as formas. E é interessante que Jesus fica em silêncio pleno. Isso é um ensino maravilhoso e real. Porque Jesus sabia, não adianta eu responder, eles não estão querendo saber a verdade. Eles não estão querendo ou lidando com uma motivação genuína ou lutando por Deus ou pelo reino de Deus. Há uma motivação errada dentro do coração deles que não dá no momento para ser explícita. Porém, Deus tudo sabe, Deus tudo vê e Deus sabia. Então Jesus só tinha Deus naquele momento. Pilatos, ele ficou assim aterrorizado, como que Jesus conseguia ficar em silêncio diante de tanta acusação? E ele continuava não falando nada, porque não adianta você falar para quem realmente não quer ouvir, mas realmente só tem o intuito de alcançar objetivos ou te denegrir. E esse é um ensino muito grande para toda a humanidade. Então, os inimigos de Jesus o acusavam. Deus permitiu tudo aquilo, Jesus passando por toda aquela situação. Lembre-se, nesse momento, Jesus 100% homem na terra. Diz então que Jesus permaneceu como um cordeiro mudo diante daqueles sumos sacerdotes. Era costume soltar um preso por causa da Páscoa. E nesse momento há um outro ensino muito importante, que Pilatos então ele propõe que seja solto um preso. E o povo, entretanto, diante das duas opções, havia Barrabás, que era um assassino preso por insurreição, e Jesus, que todos sabiam que não tinha culpa nenhuma. Entretanto, o povo prefere soltar o assassino e começam a gritar para Pilatos, solta Barrabás. E Pilatos pergunta, mas e Jesus, o Cristo? Então gritam, crucifica-o. É muito forte nesse momento, porque na verdade, infelizmente, essa tem sido a realidade ainda no nosso mundo. Quer-se literalmente soltar o assassino e manter cativo, crucificado, a Cristo.
como é isso? Isso no mundo espiritual ocorre hoje em dia, porque quem é que veio para matar, roubar e destruir? É Satanás, né? E Jesus veio aqui para dar vida e vida em abundância. Então, o que ocorre? As pessoas muitas vezes preferem ver Cristo, né, detido, Cristo limitado, Cristo crucificado, e não o Cristo livre. Por quê? O Cristo livre é a verdade livre, é a justiça livre, e isso incomoda. E indiretamente as pessoas têm gritado: solta Barrabás. Então, quando o soltar Barrabás, solte, por quê? Porque ele, pelo menos, não nos atrapalha no que temos que fazer. Não é isso que tem ocorrido no país, né? Tanta corrupção, solta todos os corruptos de uma vez, né? Tanto ladrão, vamos soltar todos os ladrões de uma vez já então. Vamos soltar todos os estupradores, vamos soltar tudo. Por quê? Porque a gente fica livre, não fica incomodado, é melhor do que a lei estar solta e nos aprisionar. Então, na verdade, foi isso que ocorreu. Todos os judeus gritaram: solta Barrabás e crucifica a Jesus. E espiritualmente ocorre mais coisa nesse momento, porque Pilatos, ele então lava as mãos naquele momento pela escolha daquele povo, como se pudesse se isentar do sangue de Jesus. Só que não há isenção. Ou nós temos o Cristo livre, o Cristo atuante nas nossas vidas, e nós realmente detemos a Barrabás, detemos o poder do inferno, mantemos amarrado o poder do maligno, ou nós não adianta lavarmos as mãos, nós estaremos soltando a Barrabás, né, e mantendo ali Cristo. Deixa Cristo aí, deixa Cristo limitado, deixa Cristo preso, deixa Cristo crucificado. E muitos estão sendo vítimas de roubos, né, de mortes espirituais, de mortes emocionais, mortes físicas, em decorrência realmente disso, de limitar a Jesus e liberar o caos, o mal sobre si. Quando você libera o ódio, quando você libera o mal, quando você dá autonomia para o mal, você na verdade está detendo o poderio de Jesus, mas que você possa não agir nem como Pôncio Pilatos, lavando as mãos, dizendo-se neutro, e nem como o povo judeu, que diz, não, que Jesus fique preso, né? Eu gosto de Jesus, mas Jesus lá e eu cá. Não, que nós possamos dizer, Senhor Jesus, esteja livre para atuar na minha vida, que o teu querer aconteça, que o Senhor tenha liberdade, a tua libertação, a tua cura, sempre haja em mim, na minha alma, que o Senhor me cure, confronte mesmo em todas as áreas da minha vida. Nunca se detenha ou limite o poder de Deus em você. Nunca libere o mal nem dê liberdade ao mal, mas confesse o mal e queira a liberdade que há em Cristo Jesus. Quando Pilatos lava as mãos, achando que poderia isentar-se do sangue daquele cordeiro, né, mudo, inocente, diz então que soltaram Barrabás, açoitaram Jesus, despiram Jesus, zombaram de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre Jesus, escarneceram, cuspiram, bateram na cabeça de Jesus com uma cana e o levaram para ser crucificado. Nesse momento, na caminhada, Jesus está apanhando por causa da nossa maldade, apanhando por causa dos nossos pecados. Cada parte do corpo dele que é ferida, na verdade, é por causa das nossas transgressões, diz no livro de Isaías 53. E então, no meio do caminho, encontram Simão. E entregam para Simão a cruz de Jesus. A nossa cruz, na verdade, para que ele carregue. E isso é um ensino também. Por quê? Porque, na verdade, no processo de salvação, Cristo faz a grande parte.
Cristo faz realmente toda a parte que envolve a dor, o sacrifício, mas o ser humano tem parte também nessa caminhada. E ele deve carregar a cruz. Ele vai ter parte nesse processo e ele precisa fazer e cumprir a sua parte. Simão ali, quando entra e carrega a cruz, está mostrando que o ser humano não está ausente de um processo da salvação, mas ele faz parte dela. Cristo, naquele momento, está caminhando para ser crucificado. Então ele é crucificado entre dois ladrões. Nesse momento dão vinagre para Jesus com fel, mas ele não quer beber. Ele é pendurado e ainda pendurado há quem o desmereça. E os religiosos passam por baixo da cruz e gritam: ora, salva-te a ti mesmo, ora, desce da cruz, salvou os outros, por que não se salva agora? Se você é realmente quem diz ser, desce daí, né? E essa é a maldade própria da religiosidade. Perceba a trama diabólica de Mateus 27. Dinheiro, poder e religiosidade. Esses três pilares são os pilares da maior maldade que é feita pelo ser humano, se baseia geralmente nessas três bases: a religiosidade fria, o dinheiro e o poder. Então, já não bastasse, ainda que fosse um pecador, né? Já não bastasse o peso de estarem presos ali os ladrões e o próprio Jesus, que todos sabiam que não tinha culpa de nada, entretanto eles continuam ridicularizando e zombando de Jesus. Vieram então a última vez colocar vinagre na boca de Jesus. E nesse momento, segundos antes, Jesus tinha aclamado: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, todos sabem, Deus meu, por que me desamparaste? Realmente, Cristo fora desamparado naquele momento na cruz, tanto que do meio-dia até às 3 da tarde houve trevas completas sobre a terra. Escureceu tudo. Jesus fora entregue mesmo nas mãos dos homens. O próprio Deus não olhava para ele ali. Jesus estava ali como 100% homem, pagando pelo preço dos nossos pecados, pagando pelo preço da humanidade e levando sobre si a nossa culpa. Logo, sim, como a Bíblia diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele sofreu sozinho. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ainda vem mais uma vez e tentam pôr o vinagre na boca de Jesus, e é quando ele, última vez que vem aquele fel na sua boca, ele entrega então o seu espírito e diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasgou. O que é o véu do templo se rasgou logo que Jesus entrega o espírito? O véu no templo, ele afastava o lugar santo, o átrio, lá atrás ficava o povo, o lugar santo e o santo do santo, onde ninguém tinha acesso, só o sumo sacerdote podia atravessar aquele véu do templo. Então, toda a humanidade até então estava limitada à intervenção de um homem, à intervenção de um sumo sacerdote. Mas quando Jesus entrega o Espírito ali na cruz, carregando os pecados da humanidade, o véu é rasgado. Acabou essa história de ter um homem, um ser humano para representar a humanidade na Terra. Agora, Jesus é esse único mediador, exclusivo mediador entre Deus e os homens. O véu foi rasgado. Todo ser humano pode entrar agora na presença de Deus por causa de Jesus. Não existe mais essa dependência de alguém para você confessar o pecado, alguém para você interceder, para que interceda até Deus, não. A Bíblia é muito clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assim como diz que
Todos pecaram. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje, quem nos dá acesso a Deus é Jesus Cristo. Acabou. A partir de então você vê que nós somos chamados reis e sacerdotes. Por quê? Porque todo ser humano que crer tem acesso a Deus através do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado e em nome de Jesus Cristo você pode chegar hoje diante de Deus, porque Cristo levou os seus pecados. O véu do templo, ele media cerca de 18 metros. Ele era mais ou menos de uns 10 centímetros e ele foi rasgado imediatamente após a morte de Jesus, pois Deus não queria mais o ser humano na mão de religiosidade, na mão de um ou de outro, mas que toda a humanidade que cresce e tivesse um coração verdadeiro chegasse até ele. Por isso que se diz, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, para que todo o que for verdadeiro tenha acesso a Deus. Nesse momento que Jesus entrega seu espírito e morre, a terra treme, as rochas se fenderam, há um grande terremoto na terra, os sepulcros foram abertos e muitos homens justos que tinham morrido ressuscitam e voltam para a cidade, sendo um grande testemunho da ressurreição do Senhor. José de Arimateia então vai até Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus. Sepultam o corpo de Jesus num sepulcro novo, dentro de uma rocha. Rolam uma grande pedra sobre aquela rocha. E Maria e a outra Maria se assentam ali olhando para aquele cenário tão triste. Aparenta-se que o mal venceu, aparenta-se que o diabo venceu, aparenta-se. E tanto que o capítulo 27 termina no versículo 66, aparentando que o mal venceu, parece que o diabo venceu, o 66 venceu. Tanto que nenhum discípulo lembrava de uma palavra de ressurreição de Jesus, mas os religiosos lembravam. E eles foram então até Pôncio e falavam: olha, Jesus prometeu ressuscitar. Então, para que não digam amanhã que ele ressuscitou, nos dê alguns guardas, para nós ficarmos com esses guardas acampados lá, para garantir que não desapareçam com o corpo de Jesus. Olha só como que é a religiosidade, né? Eles sabem o que é o poder da palavra, né? Eles sabem o que está sendo dito, eles ouvem, eles se fazem surdos, mas eles ouvem. E diz então que Pôncio Pilatos destacou seguranças para realmente ficarem de guarda ali na frente do sepulcro. E eles ficaram segurando ali o sepulcro e selaram a pedra. E então termina Mateus 27, 66. Parece que o diabo venceu. Parece que o justo perdeu. Parece que o homem de Deus foi realmente destruído. Parece que o mal prevaleceu. Mas aguarde, que tem muita coisa por vir ainda. Deus abençoe.